Olá, você é uma pessoa que sente muitos ciúmes? Ou você já teve um relacionamento com alguém que era muito ciumento? Ou conhece alguém que vivenciou uma história assim de um relacionamento, de um amor, de um affair que envolvia muito ciúme, insegurança, desconfiança, em que uma das pessoas era sempre acusada da possibilidade de estar traindo o outro? Se você vivenciou isso, conhece alguém ou não, eu acho que você vai se interessar muito por este vídeo. Eu vou tratar hoje da análise de uma grande obra da literatura universal e que vai tratar exatamente das questões relacionadas com o ciúme, que é Um Amor de Swann, de Marcel Proust. Fique comigo que você vai ver o quanto se pode aprender a respeito do amor e de ciúme lendo este livro, que é um romance, que é literatura, mas que a gente aprende muito sobre a condição humana, sobre a natureza dos relacionamentos, sobre a passagem do tempo, a memória associada com o amor e com os ciúmes. Você não perde por esperar. Vamos para uma rápida vinhetinha e já já a gente volta. Olha aqui, eu mais uma vez, agora voltando, vocês vão ver que eu estudei bastante este livro antes de vir aqui falar com vocês a respeito deles. Então não esqueça, a obra de qual nós estamos tratando nesse vídeo é Um Amor de Swann, de Marcel Proust, e é engraçado que, além da análise da obra em si, teve duas questões que envolveram a produção do conhecimento em relação a esse livro e a produção do próprio vídeo, em si, desse vídeo que agora você assiste, e que tornam a questão toda mais interessante, porque é uma coincidência, né? O que aconteceu, e eu vou contar para vocês ao longo do vídeo o que é que aconteceu, como é que eu resolvi esses dois grandes problemas, e também me ocorreu durante a leitura, e depois isso voltou com muita força enquanto eu estava preparando o conteúdo deste vídeo, e eu vou também colocar para vocês essa questão e a pesquisa que eu fiz e como ficou interessante como resultado para trazer aqui para vocês um paralelo entre duas obras e a relação que eu consegui estabelecer entre elas, e que não dava de jeito nenhum de eu me furtar a isso, porque o tempo todo da leitura e da elaboração desse vídeo, essa questão me vinha, e eu acho que vai ser interessante e importante expor isso para vocês. Então vamos dar continuidade, tratando de tudo isso para vocês, e eu espero que seja para vocês uma experiência tão interessante quanto foi para mim. Não só a leitura dessa grande obra, mas também realizar esse estudo e esse vídeo que agora eu apresento para vocês. Eu espero muito que gostem. Então agora sim, vamos lá. Bem-vindos, exploradores, a mais um vídeo do canal Explora Mundo. Este canal que você já sabe, se você é veterano aqui, ou se você está chegando agora vai saber, é uma excitante jornada pelo mundo da leitura, da literatura, do conhecimento, das artes e da cultura. E hoje nós estamos falando, como já foi anunciado, e só para você não esquecer e reforçar, desta obra clássica, Um Amor de Swann, de Marcel Proust, que inclusive faz parte de uma grande obra, que tem vários volumes, são 7 ou 8, se não me engano, que é Em Busca do Tempo Perdido, que foi considerado a maior obra literária do século XX, colocando esse autor, então, como um ícone aí da literatura universal do século XX, ok? Uma das características dessa grande obra é a sua prosa muito rebuscada e intrincada. Na verdade, é uma obra bastante complexa em que se estabelece tantas interrelações e tantas interconexões, se cria tanta contextualização e hipertextualidade que o leitor precisa estar muito atento para não perder essas nuances e não enfraquecer
a própria riqueza e a grandeza da obra se for lido com muito apressamento, muita afobação e muita ansiedade. Porque, como característica, e porque o autor cria tudo isso que eu coloquei para vocês, a leitura, ela é, vamos dizer assim, para um leitor que não está muito acostumado a ler textos tão complexos, ela se torna arrastada, ela evolui muito lentamente e o leitor pode se perder no meio dessa contextualização e realmente perder a perspectiva daquilo que o livro trata, que a obra trata. Marcel Proust, ele é um inovador do seu tempo em relação à construção de narrativas, porque ele lança mão de muitos elementos que são importantíssimos para a própria narrativa que ele constrói. E que se ele despojasse essa obra de toda essa construção que ele faz ao longo dela, talvez ela se esvaziasse tanto a ponto de não ser considerado como algo de relevância ou de importância ou que trouxesse grandes aprendizagens durante essa leitura. Mas não é isso que acontece com este livro. Só que pode acontecer se um leitor acabar lendo de uma forma descontextualizada da riqueza que ele traz. Então é uma leitura em que o leitor precisa estar realmente disposto e atento o tempo todo para não se perder nesta complexidade. Mas se você manter o seu foco, a sua atenção e controlar a sua ansiedade em relação a uma pressa de terminar a leitura, você vai ver e constatar o tanto de aprendizagem que é possível e o quanto é rica a narrativa de Marcel Proust e dessa grande obra, O Amor de Swann. Então, além de assistir a esse vídeo, caso você não tenha ainda lido, logo em seguida pegue uma edição, um exemplar, não precisa ser essa que eu apresentei para vocês necessariamente, e leia, porque você vai aproveitar bastante desta leitura. E se você já leu, é lógico, você pode retomar suas reflexões a partir das minhas, que não são as mais corretas, não são as únicas corretas, não são as melhores, com certeza, mas que podem se somar às suas e nos enriquecer. E eu digo nos enriquecer se você colocar aí como é que você leu esta obra nos comentários. Aí vai ficar muito mais enriquecedor, não só para mim, como para você e como para todos os outros que vierem assistir os vídeos e aproveitarem dos comentários que vão sendo colocados aí abaixo. E por falar em leitura, em livros, você, se quiser adquirir o livro, clica no link abaixo, na descrição desse vídeo, que vai te remeter diretamente para as possibilidades de edições de compras desta grande obra. Ou, se você já leu o livro, já tem e não precisa adquirir, dá um pulinho lá no site do nosso patrocinador, que é Clique Livros, e que possibilita semanalmente a gente estar apresentando vídeos aqui a partir do seu apoio e dá uma força para a gente, dando uma força para eles. Ou seja, vá lá no site, conhecer tudo que tem lá em termos de arte, cultura, conhecimento e literatura. E se você se interessar por alguma coisa, muito bem. Você adquirindo a partir desse link vai estar dando uma força para o nosso canal Explora Mundo. Mas se de todo você não se interessar por nada, pelo menos você já conhece o nosso patrocinador. Ok? E nós vamos ficar muito gratos porque isso garante o nosso tempo de permanência aqui no ar com vocês, tá ok? A primeira questão, né, que aconteceu e que eu tive que resolver muito rapidamente para poder fazer esse vídeo para vocês foi que eu tenho por hábito, entre os meus lugares de leitura, a estrada. Quando eu estou viajando, e lógico, quando eu não estou dirigindo, eu vou no carro de outras pessoas, ou eu vou de ônibus, e nesse caso aconteceu no ônibus, eu fui lendo, e eu acabei ficando com muito sono e adormeci. E quando eu acordei, o livro não estava mais no meu colo. Então eu perdi o meu objeto de trabalho, fiquei sem. Espero que quem levou o livro seja realmente o leitor, não tenha levado por levar apenas, e tenha feito bom proveito fazendo a leitura dele. Né? Assim eu espero, pelo menos vai ter valido a pena, porque o livro foi distribuído para alguém que lê.
embora eu não aconselhe as pessoas a fazer isso, porque não é nada agradável constatar que você ficou sem o livro que você estava lendo, principalmente porque um dos meus objetivos de leitura era produzir conteúdo aqui para o canal Explora Mundo. Aí o que aconteceu? Eu tive que recorrer a um expediente de adquirir de novo, esperar chegar. Ainda bem que a compra e a entrega foram bem rápidas, bem objetivas, e eu pude continuar logo a fazer este vídeo para vocês. Então, aí colocado o primeiro problema que eu vivi em relação à leitura do livro com foco na produção desse vídeo, vamos em frente com a nossa análise. A narrativa dessa obra é ricamente refinada e o autor usa muito mais dos matizes emocionais e das reflexões e memórias dos personagens do que de uma ação direta. E isso faz com que, para alguns leitores, a obra possa ser percebida como de lenta evolução, sem muitos reviravoltas, os ditos plot twists, né? Mas, para aqueles que são adeptos de uma literatura bem escrita, com uma narrativa muito bem construída, muito complexa, intrincada, em que todas as pontas e fios são bem amarrados, esta obra se traduz num prato cheio. E para aquele leitor que está mais habituado à literatura mais leve, menos clássica, mais contemporânea, eu sugiro o exercício de fazer essa leitura, porque a obra em si é muito bela e toda a construção que o Marcel Proust faz em torno da história, da narrativa, do enredo, a forma como ele estrutura o seu texto, as referências que ele vai buscar no mundo exterior, a própria obra, para dar apoio e sustentação àquilo que ele constrói, é muito interessante e muito importante para nos construir ou nos reconstruir enquanto leitores. Eu creio que depois da leitura de uma obra como essa, você vai adquirir, em termos de cabedal de conhecimentos, em termos de experiências e de qualidade de experiências, tanta força enquanto leitor, que você vai sair apto para ler todo e qualquer tipo de narrativa e de obra literária e saber aproveitar a riqueza de cada obra e também saber identificar as fraquezas de cada uma delas. Mesmo as obras-primas vão apresentar esses dois lados, né? Tudo aquilo que ela traz e faz e que deveria fazer, e aquilo que a gente, como leitor, crítico, racional e que está adepto a analisar, a refletir e a pensar sobre o que lê, vai encontrar também de lacunas ou de coisas que eu faria diferente disso. Então é importante esse treino de leitura para quem não tem. Para quem já tem, vai ficar muito mais fácil de compreender a obra logo de primeira e entender como cada elemento da obra está a serviço da construção de um romance e de uma literatura verdadeiramente de qualidade. Então o autor ele constrói dentro dessa narrativa uma análise psicológica muito profunda dos seus personagens. E aqui com foco, é lógico, no personagem central, que é o Charles Swann, em que ao longo da obra toda e da narrativa que se constrói, você vai conseguindo entender todo o funcionamento psicológico, emocional e afetivo do Swann num personagem que vai se transformando em algo tridimensional, concreto, palpável, como se você pudesse, de repente, se deparar com o Swann na rua e poder dar um abraço, dar um aperto de mão e dizer para ele, olha, maneira, nas suas ações, nas suas reflexões, na forma como você lida com o amor que você sente pela Odete, e cuidado com esse ciúme, que esse ciúme vai pôr você a perder ou vai pôr esse relacionamento, esse amor a perder, né? Então você acaba, na verdade, se identificando de alguma forma com esse personagem e se preocupando com ele, como se ele fosse um amigo seu, de tão concreto e palpável que o Marcel Proust consegue fazer com que esse personagem se torne durante a leitura. Ao mesmo tempo que a história de Swann e Odete vai transcorrendo,
Proust consegue, e criando também todo um contexto social daquela época, em que ele introduz bem sutilmente críticas àquela sociedade, né? Principalmente porque vai retratar na história que Swann faz parte da classe alta da sociedade francesa daquela época, fim do século XIX, início do século XX, com todas as suas convenções sociais e todas as máscaras, né, que as pessoas utilizam para se adaptar ao convívio, ao pertencimento e ser bem aceito naquela sociedade, em oposição a Odete, que é considerada de alguma forma uma cidadã de uma categoria inferior à de Swann. Então, além da história de amor que ocorre entre eles, existe também como ferramenta, como instrumento, o relacionamento dos dois para colocar em questão essa complexidade da sociedade da Belle Époque. Até aqui dá para mim e para vocês, né, leitores, exploradores ou futuros leitores dessa grande obra, entenderem que se, por um lado, a narrativa é intrincada, é complexa, que exige uma leitura mais atenta, exige realmente e requer habilidades de leitura do leitor, exige, ou pelo menos preferencialmente, requisita dos leitores que ele tenha um certo background de conhecimentos a respeito da sociedade daquela época, da história daquela época, ela te recompensa com a produção de muitos insights em relação à natureza do amor, sobre questões que estão intrincadas nos relacionamentos amorosos, sobre as emoções e principalmente sobre o amor e o ciúme. Por tudo isso, e mesmo que um leitor viva a experiência como algo de uma leitura mais exigente, mais lenta e mais arrastada, o prazer desses insights recompensa a sua entrega, né? Porque, na verdade, o leitor tem que ir disposto a se entregar a essa narrativa, se entregar a esse romance, a essa obra, para que ele possa realmente tirar proveito dela. Porque ela não é, embora seja entretenimento, ela não é mero entretenimento, ela não é uma leitura que só vai trazer encantamento e prazeres, mas vai exigir do leitor que ele dê a sua parte nisso tudo para construir em si e a partir da sua leitura a sua própria narrativa. E isso é de uma riqueza indescritível.